O que existe no silêncio quando você para de preenchê-lo? Existe uma diferença entre estar sozinho e se sentir sozinho. Você pode estar numa sala cheia de pessoas que te conhecem, e se sentir mais só do que quando está em silêncio. E pode estar completamente sozinho, e sentir que está exatamente onde precisa estar. A solidão nunca foi sobre as pessoas ao redor. Foi sobre a distância entre quem você é e quem você consegue ser quando está com os outros. Quando essa distância é pequena, você nunca está realmente sozinho. Quando essa distância é grande, você está sozinho em qualquer sala. Suficiente para saber o que ela diz. Porque preencher é sempre mais fácil do que escutar. Você cresceu num Brasil onde o silêncio era suspeito. Onde estar sozinho era solidão, com a conotação negativa que a palavra carrega. Onde não ter o que fazer era problema a ser resolvido. A agenda cheia, o grupo de amigos, a família presente, o trabalho que nunca para, tudo isso funcionou, ao longo de décadas, como o preenchimento sistemático de cada espaço vazio. E o preenchimento tem função. Não é patológico. É humano. Mas quando o preenchimento vira reflexo, quando você não consegue mais ficar em silêncio por 15 minutos sem pegar o celular, sem ligar a televisão, sem encontrar algo urgente para resolver, aí o preenchimento não é sobre conexão. É sobre fuga. O que você está fugindo quando preenche compulsivamente o silêncio? Pode ser a ansiedade que aparece quando você para. Pode ser a pergunta que está esperando no silêncio, a que você sabe que está lá e que prefere não encontrar. Pode ser simplesmente o desconforto de estar com você mesmo sem nenhuma tarefa para justificar a presença. O silêncio não é vazio. É o lugar onde as perguntas mais importantes esperam, pacientemente, porque elas sabem que você vai ter que passar por elas eventualmente. A solidão preenchida é solidão adiada. E a conta chega, geralmente no momento inoportuno, num silêncio que você não escolheu, numa pausa forçada que faz tudo o que você estava evitando aparecer de uma vez. Por falta de pessoas, mas por excesso de versões de você mesmo que ninguém ao redor conhece completamente. Você tem 52 anos. E tem pessoas ao redor, família, amigos, colegas, a rede que foi construída ao longo de décadas. Não está isolado no sentido objetivo. Mas existe uma solidão específica que a meia-idade traz, e que é diferente de qualquer solidão que você experimentou antes. É a solidão de quem viveu décadas suficientes para ter versões de si mesmo que ninguém mais conhece completamente. O filho que seus pais conheceram. O jovem dos 20 que seus amigos da época conheceram. O profissional dos 30 que seus colegas conheceram. O pai ou parceiro que sua família conhece. Cada versão foi real, mas nenhuma pessoa na sua vida esteve presente em todas elas. Isso cria uma solidão muito específica, a sensação de que a história completa de quem você se tornou só existe para você. Que ninguém tem acesso ao arco inteiro. Que você carrega uma narrativa que é mais longa e mais complexa do que qualquer versão que você conseguiu compartilhar com alguém. A solidão dos 50 não é sobre não ter ninguém. É sobre carregar mais do que qualquer um ao redor consegue segurar junto com você. E aqui está o presente paradoxal que essa solidão traz, ela é o sinal de que você tem profundidade. Que a sua história tem camadas. Que você é mais do que qualquer papel que ocupa em qualquer relacionamento. A solidão dos 50 não é problema a resolver. É dado a entender. É o sinal de que você chegou num ponto em que a relação mais importante que você tem, e a mais negligenciada, é com você mesmo. Sem resolvê-la, só ficando, ela revela coisas que nenhuma companhia revela. A solidão revela o que você realmente pensa quando ninguém está influenciando o que pensa. Os valores reais, não os que você declara, mas os que aparecem quando não há audiência. O que você realmente quer, não o que foi ensinado a querer, não o que as pessoas ao redor esperam, mas o que move você quando está só com você mesmo. Revela também o que você evita. O pensamento que aparece logo que o silêncio começa, e que você rapidamente vira para o celular para não completar. Esse pensamento, que você interrompe sistematicamente, é provavelmente o mais importante que você tem. É o que está esperando para ser pensado até o fim. O pensamento que você mais evita completar é o que mais precisa ser pensado. Não porque vai destruir algo, mas porque tem o poder de mudar algo. E mudança,
Mesmo a necessária, assusta. Ficar com a solidão não é tarefa de fim de semana de retiro espiritual, é prática cotidiana. 10 minutos sem celular. Uma refeição sozinho sem distração. Uma caminhada sem fone. Espaço suficiente para que o que está esperando no silêncio possa finalmente ser ouvido. O símbolo muda. A necessidade é a mesma. Até que um dia ela deixa de existir. Ponto de interrogação preto-ornamental. Quando foi a última vez que você ficou em silêncio, de verdade, sem preencher, por mais de 10 minutos? E o que apareceu quando o silêncio ficou? Broto na semana que vem. O legado, não o que você deixa, mas o que quer que fique. Posição invisível. Posição invisível é P03. A solidão nunca foi só ausência. O legado nunca foi só o que você deixa. O padrão que este episódio descreve opera antes de qualquer decisão consciente. É o que acontece no intervalo entre o estímulo e a resposta, o intervalo tão curto que a maioria das pessoas nunca percebe que existe. Criar consciência sobre esse intervalo é o trabalho desta série, não mudar tudo de uma vez, mas criar a distância mínima para que a escolha exista onde antes havia só automatismo. Posição invisível foi construída para nomear o que opera em silêncio. O que você compra, o que evita, o que exibe, o que esconde, cada um desses comportamentos conta uma história sobre o que você aprendeu que precisa mostrar para merecer pertencer. Esta série não julga essas escolhas. Examina de onde vieram. Há uma razão pela qual esses comportamentos resistem ao exame direto, eles funcionam. Cumprem um propósito real de pertencimento, de distinção, de segurança social. O problema não é que funcionem, é que funcionam tão automaticamente que raramente são escolhidos. São executados. E o que é executado sem escolha não pode ser avaliado se ainda serve. O que foi aprendido sobre status, consumo e identidade pode ser examinado. O que pode ser examinado pode ser questionado. E o que pode ser questionado pode, com tempo e trabalho honesto, ser escolhido conscientemente, mantido porque genuinamente serve, ou colocado de lado porque servia a uma versão anterior de você que já não existe. Para levar desta conversa não uma lista de coisas a corrigir, mas uma pergunta que continua a trabalhar: o que este episódio nomeia que você já sentia mas não tinha linguagem precisa para examinar? Essa pergunta não exige resposta imediata. As mais valiosas aparecem depois, nas situações do dia a dia onde você reconhece o padrão e, por um momento, consegue criar a distância entre o impulso e a ação. O padrão que este episódio descreve opera antes de qualquer decisão consciente. É o que acontece no intervalo entre o estímulo e a resposta, o intervalo tão curto que a maioria das pessoas nunca percebe que existe. Criar consciência sobre esse intervalo é o trabalho desta série, não mudar tudo de uma vez, mas criar a distância mínima para que a escolha exista onde antes havia só automatismo. Posição invisível foi construída para nomear o que opera em silêncio. O que você compra, o que evita, o que exibe, o que esconde, cada um desses comportamentos conta uma história sobre o que você aprendeu que precisa mostrar para merecer pertencer. Esta série não julga essas escolhas. Examina de onde vieram. Há uma razão pela qual esses comportamentos resistem ao exame direto, eles funcionam. Cumprem um propósito real de pertencimento, de distinção, de segurança social. O problema não é que funcionem, é que funcionam tão automaticamente que raramente são escolhidos. São executados. E o que é executado sem escolha não pode ser avaliado se ainda serve. O que foi aprendido sobre status, consumo e identidade pode ser examinado. O que pode ser examinado pode ser questionado. E o que pode ser questionado pode, com tempo e trabalho honesto, ser escolhido conscientemente, mantido porque genuinamente serve, ou colocado de lado porque servia a uma versão anterior de você que já não existe. Para levar desta conversa não uma lista de coisas a corrigir, mas uma pergunta que continua a trabalhar: o que este episódio nomeia que você já sentia mas não tinha linguagem precisa para examinar? Essa pergunta não exige resposta imediata. As mais valiosas aparecem depois, nas situações do dia a dia onde você reconhece o padrão e, por um momento, consegue criar a distância entre o impulso e a ação. O padrão que este episódio descreve opera antes de qualquer decisão consciente. É o que acontece no intervalo entre o estímulo e a resposta, um intervalo tão curto que a maioria das pessoas nunca percebe que existe.
Criar consciência sobre esse intervalo é o trabalho desta série, não mudar tudo de uma vez, mas criar a distância mínima para que a escolha exista onde antes havia só automatismo. Posição invisível foi construída para nomear o que opera em silêncio. O que você compra, o que evita, o que exibe, o que esconde, cada um desses comportamentos conta uma história sobre o que você aprendeu que precisa mostrar para merecer pertencer. Esta série não julga essas escolhas. Examina de onde vieram.